Muito bem, meus amigos, estamos chegando aí com o Foco no Rádio aqui na Minuano. E o Foco no Rádio hoje estamos aproveitando para apresentar uma edição do Foco no Rádio a partir agora, né, praticamente meio-dia, logo após o espaço que seria da Prefeitura Municipal, mas que acabou não fazendo a apresentação. Por isso nós estamos iniciando agora essa entrevista no Foco no Rádio, recebendo aqui o vereador Alemão Azeredo. Nós já havíamos encaminhado o convite ao vereador e o vereador estava de viagem inicialmente, depois marcamos para ontem a entrevista, quando tivemos um problema técnico, né, com relação a essa entrevista. Hoje de manhã tínhamos previsto a entrevista para as 10h30, mas o vereador teve que fazer uma viagem de última hora aí, rápida, né? E acabou não podendo chegar às 10h30. Então, resolvemos fazer agora de meio-dia. Estamos ajustados aqui para conversar com o vereador e queremos te agradecer, Alemão, por aceitar esse convite e estar presente aqui no programa Foco no Rádio. Uma boa tarde, praticamente, para você. Boa tarde, Gisele. Boa tarde ao Luigi. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Minuano. E dizer, Gisele, que é um prazer enorme estar aqui, né, na Rádio Minuano para poder esclarecer, né, algumas eu digo, além de estar colocando um pouco do meu trabalho, né, como vereador, também está respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos aqui, né, enfim, estamos à disposição também. O Alemão Azeredo foi candidato em 2020 e acabou ganhando a eleição com a segunda maior votação do município, 905 votos. O trabalho do vereador levou o Alemão, embora com 5 votos a menos, a praticamente manter a votação e, assim, chegar à conquista da vaga, sendo o vereador mais votado de Sarandi nas últimas eleições, com 900 votos. Alemão, isso demonstra, né, o seu trabalho durante os primeiros 4 anos como vereador, que foi eficiente, mantendo a mesma votação praticamente e tendo o apoio aí dos seus eleitores. Então, Gisele, tu sabe que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar me exaltando, me gavando, como se diz, né? Até assim a minha alegria, na verdade, nem é do fato de ser o vereador mais votado, mas sim, né, de ser escolhido novamente pelo segundo mandato para estar representando o nosso município, né, os nossos eleitores e principalmente representando o povo dos bairros, né, Gisele, que tu sabe que o vereador Alemão saiu lá do bairro Vicentinos, né, numa segunda eleição também, sendo o vereador também mais votado nas urnas do bairro Vicentinos de novo, né, com mais de 300 votos dentro do bairro Vicentino. Então, isso aqui só me traz, Gisele, mais responsabilidade, né, para trabalhar, que é muito, que eu sempre digo, que é de interesse da comunidade. O vereador Alemão sempre está atento, né, e sempre vai estar presente no que for de interesse da comunidade. Vereadora, depois da eleição, o senhor concorreu apoiando o grupo político aí que venceu as eleições e, inclusive, repito, sendo o mais votado. Mas depois da eleição houve aí um certo desentendimento entre quem compôs essa aliança, enfim,
para a vitória, e o senhor hoje tem uma posição mais crítica à atual administração. O que aconteceu nessa questão aí, vereador? Tu sabe, Gisele, que não é segredo para ninguém, né, que eu sempre fui um grande apoiador do prefeito Cardoso, desde a sua primeira candidatura aqui em Sarandi. E quando o Cardoso migrou para o Partido Liberal, né, eu recebi o convite naquele momento, né, de também fazer parte do Partido Liberal, e aceitei o convite, né, de estar com o Cardoso no PL, aqui em Sarandi. E primeiro momento, né, a gente sabe, como tu também acho que meio que acompanhou tudo essa novela, como se diz, que era para ser o Cardoso, né, o candidato a prefeito aqui pelo Partido Liberal. Até, inclusive, era um dos candidatos que liderava as pesquisas, né, em todas as pesquisas, em todos os cenários, o Cardoso despontava, né, liderando, né, para a corrida a prefeito aqui em Sarandi. E no decorrer ali para acertar as coligações, enfim, definir candidato, chegou a um determinado momento, né, que o Cardoso até fez um procedimento, né, colocou um marca-passo no coração naqueles dias de registrar a candidatura. Eu acredito que ele também já estava num momento fragilizado, né, que tu sabe que eu sempre digo, não é um dedo, não é um dente, e sim, se tratava do coração, né? Inclusive o médico que fez o procedimento, atendeu ele, até proibiu ele de se envolver nem na campanha, digamos, quanto mais de candidato a prefeito ou até de vice. Mas mesmo assim a gente sabe que o Cardoso é apaixonado por política e acabou dando um passo para trás, né, mesmo liderando nas pesquisas e concorrendo de vice, né, do atual prefeito aí. O vereador Alemão abraçou a candidatura, né, de ambos os prefeito e vice. Trabalhei muito naquele momento, né, até inclusive trabalhei mais para a majoritária do que para mim mesmo, porque eu sempre digo, Gisele, o candidato a vereador, ele é o maior cabo eleitoral que tem do candidato a prefeito e a vice, né? Porque eu podia muito bem ir atrás de voto para mim, para vereador. Se o cara dissesse para prefeito, vou votar no Nicola, eu poderia muito bem, né, não questionar ou não, né, não fazer eu já digo, esse sacrifício de tentar mostrar o nosso plano de governo que nós tínhamos naquele momento. E assim, Gisele, primeiramente, eu quero dizer que já começou, né, antes mesmo de assumir, eu já comecei a ver que o atual prefeito, né, começou a se contradizer com o que ele pregava quando vereador. Antes mesmo de montar o time dele de secretariado, ele começou a querer trazer gente de outros municípios, que eu não tenho nada contra ninguém, mas assim ele insinuava que não tinha outro nome a não ser aquele fulano de tal, que era uma coisa que para mim já, eu pensava comigo, nós num município de 25 mil habitantes, né, com todo esse povo que nos ajudou e confiou, né, o voto, será que nós não temos um que tenha capacidade de tocar a pasta do planejamento, a pasta das obras, enfim, aqui do município de Sarandi? Então já começou umas questões nesse sentido. E o que me derrubou os buteados do bolso foi que ele era um cara que ele dizia que ele era contra várias coisas, que até eu vou citar aqui, porque eu acho que quando a gente está a cavalo, na verdade, eu sempre digo, podem ficar se explicando o mês inteiro, o ano inteiro, os 4 anos, que o povo não é burro, o povo está atento. E eu quero dizer que o que eu falo aqui, eu falo com a verdade, né? Eu trago
Eu trago aqui a verdade, e a verdade ela pode tardar, mas não falha. O prefeito, antes mesmo de assumir, ele preferiu fazer um acordo, né, com vereadores da oposição, né, que ele dizia que ele era contra acordo, ele dizia que ele era a nova política, né, que esse tipo de atitude do político fazer acordo por cargos políticos, por troca de favor, vota projeto por toma lá da cá, enfim, nesse sentido, ele era o discurso dele, né? Quem acompanhou os 4 anos de vereança dele sabe. Antes mesmo de assumir, ele fez um acordo com os vereadores da oposição. Então, naquele momento, fez um acordo e me escanteou, né? Eu me senti escanteado, porque eu defendia o que ele pregava também. Ele dizia que, né, que nós ia ganhar a eleição, mesmo que tivesse a maioria, nós ia governar e a oposição o povo já escolheu vereadores para ser oposição e vereadores para ser situação. Então foi uma das coisas que eu já, né, não simpatizei, né, com a atitude dele. Até eu tinha sido escolhido para ser o secretário da habitação, né, naquele momento, com esse tipo de comportamento dele, de querer trazer gente, ser secretário de outros municípios. Eu defendi a tese que nós tínhamos que colocar alguém que ajudou na campanha, mas alguém também que fosse, né, qualificado para exercer determinada pasta. Então, nesse sentido, Gisele, que eu até desisti, né, eu disse que não ia assumir a Secretaria da Habitação mais por entender que ele estava se contradizendo. E não foi diferente também agora no decorrer do mandato, né? Se tu pegar e ver as atitudes do atual prefeito, até assim, Gisele, ele prometeu revolucionar Sarandi. Na campanha, ele prometeu que Sarandi, que ele era a nova política, ele ia revolucionar Sarandi. E o que acontece? O povo está nos cobrando e está na dúvida. Será que ele vai conseguir entregar o que ele prometeu se já se passou um ano e não foi feito nada? Praticamente, não é que o alemão está fazendo crítica, porque assim, Gisele, hoje pintar um posto de saúde, para mim, não é vir se gloriar no rádio e achar que o povo quer saber de obra estruturante, obra que venha beneficiar não meia dúzia, e sim né, na comunidade geral. Então, Gisele, tem vários fatores que o vereador alemão se coloca, nem digo, não é nada pessoal, não é nada também, eu nem diria que é crítica, porque quando eu fui eleita, o primeiro mandato também, Gisele, eu sempre disse que eu não fui eleito para defender prefeito, e nem vice-prefeito, e nem secretário, e sim, eu recebi o voto de confiança do povo, eu ia trabalhar em benefício do povo. E também não ia trabalhar em benefício próprio, né? Então, Gisele, foi uma das minhas bandeiras também nesse segundo mandato, na minha campanha, que ganhasse quem ganhar, porque a gente nunca se sabe que se tu vai sair vitorioso num pleito, ou né, eleição você ganha e você perde. Eu ia continuar no mesmo, eu não ia me contradizer, eu ia continuar na mesma linha de trabalho que eu vinha já fazendo. E não foi diferente. O que eu venho fazendo, Gisele, é cobrando o que chega até a nós, né? O vereador, eu sempre digo, é o porta-voz mais próximo do eleitor, né? A gente está cobrando, e eu sempre digo, um grande governo se dá pelas cobranças, né? Porque quando tem algo, né, para melhorar, tem várias coisas, Gisele, que eu trouxe, né, que até gerou algum desconforto, né, a alguns, eu sempre uso o termo, alguns puxa-saco, né, que estão ali, que querem defender o seu cargo, o seu salário, mas
teve muita situação que só foi resolvido de tanto o vereador alemão ficar batendo na mesma tecla. Inclusive, para trocar meia dúzia de tubo, levar 6 meses o vereador cobrando e não ser atendido. E não era para mim, era para a comunidade, é uma rua que está sendo... Tá sofrida ali, né, que é aquela questão de voltar ao esgoto, enfim. Então, Gisele, por esse tipo de atitude que o vereador alemão se coloca, né, nessa condição de expor para a comunidade que não é tudo aquilo que ficam pregando, porque eu sempre digo, não adianta jogar uma pá de brita para cima e fazer um vídeo, um TikTok e achar que está abafando. O que a mão direita dá, muitas vezes, o que uma mão dá, a outra não precisa nem saber. O prefeito também, ele disse que, além do acordo que ele fez, que ele era contra, ele disse que ele era contra financiamento. Inclusive, quando desceu um projeto para fazer era um financiamento de 8 milhões para fazer a infraestrutura do loteamento do Vicentinos, o prefeito fez uma emenda de 8 baixando para 4. E dizia que tinha que dar um atestado de incompetência para o governo, que um bom gestor enxugava a máquina, diminuía o número de... Foi na época que o prefeito era vereador, né? Vereador, mas ele pregava na campanha a mesma postura, que agora ele se contradisse tudo que, ao meu ver... Não tem nada de nova política. Isso aí ele pode se pintar de ouro que não vai mudar mais. É uma coisa que ele já carimbou nele mesmo. Então, assim, a questão, Gisele, de dizer que os netos dele iam pagar o juro e a dívida do financiamento e de 8 milhões baixou para 4. Ele mandou um projeto fazendo um financiamento de 20 milhões, né? E de 20 milhões vai ser pago 16 milhões de juro, né? Ele dizia também, Gisele, que na época a contratação da primeira-dama no governo anterior, na Secretaria da Promoção Social, aquilo ali era uma vergonha a nível mundial, que podia ser legal, mas era muito imoral, que, sabe, ele criticava tanto o atual governo por essas questões, e ele fez tudo pior. Então é por essas razões também que eu coloco, e coloco para a comunidade saber que, às vezes, um falar bonito, né, um TikTok, como se diz, não é o que está acontecendo na prática. A gente vê também, Gisele, a questão que ele criticava, que tinha que colocar sinaleira dentro da prefeitura de tanta gente. Hoje ele está com mais de 150 funcionários a mais e está contratando mais gente ainda. Então, assim, eu vejo que de nova política não tem nada. Eu me senti enganado, eu confesso para a comunidade sarandiense e para a tia, Gisele, que está aqui dirigindo essa entrevista, que eu me senti enganado, me senti lesado por ser enganado com promessas que, quando o cara entrou para dentro, quando pegou a caneta na mão, fez completamente diferente. E a minha questão de eu estar cobrando é porque é o papel do vereador. O papel do vereador é o que o que chega até o do vereador, além de fiscalizar, é cobrar. E eu quero dizer que também eu tenho moral para isso, Gisele, porque todos os projetos que desceu para a Câmara, que era de interesse da comunidade, até mesmo para dar condições de formar o governo com profissionais em diversas áreas, o vereador alemão votou favorável. Inclusive, o financiamento, que mesmo eu não sendo favorável de pagar tudo aquele juro, 16 milhões de juro, que nunca ninguém mencionou isso aí, de 20, pagar 16, pagar em 10 anos de prazo também, que também eu volto aqui e repito as palavras do prefeito, vai ficar quase para os netos de muita gente, vai pagar. Então, por essas razões que eu me coloco, Gisele, nessa condição, nesse momento. E vários, se eu for trazer aqui, várias contradições que chega a ser vergonhoso, perante
perante a opinião pública aí fora. Muito bem. Vereador Alemão, agora falando mais especificamente das suas conquistas aí para a comunidade nesse ano, o que o senhor conseguiu aí para ajudar a comunidade? Eu sei de algumas emendas também que o senhor trouxe, né? Então, Gisele, tu sabe que até coloquei há poucos dias também que o vereador Alemão tem a forma dele de trabalhar. E cada vereador tem a sua forma de trabalhar. Eu não condeno ninguém. Eu sempre digo, na última fala que eu tive no rádio, eu até comentei que eu fui o vereador zero diária de 2025. Eu não tirei nem um centavo de diárias, Gisele, em 2025, e consegui mais de 500 mil, né? Tudo por telefone. Falando com o deputado Cherini por telefone, chamada de voz, pela mensagem de WhatsApp, e consegui 500 mil. Mas não condeno quem viaja, porque, né, a gente sabe que cada vereador pensa de uma forma, tanto que tem 11 vereadores, né, porque cada um tem uma cabeça, pensa de uma forma. Mas eu quero dizer, Gisele, que está provado que também é possível conseguir recurso federal sem muitos gastos, né? Eu não estou dizendo que eu não vou viajar, eu nunca disse que eu não vou viajar, inclusive eu fiz algumas viagens, bem pouco, no meu mandato passado, por eu entender, Gisele, que se eu economizar 50 ou 100 mil de diária no ano, tu tem ideia o quanto de dinheiro, o quanto de remédio ou exame o povo pode ser atendido no decorrer do ano? E essa é a minha visão. É que nem eu disse, até causou alguns desconforto a alguns colegas, né, que ficaram se explicando. Eu sempre digo, quando tu fica se explicando é porque tu deve. E quando tu se explica demais, fica cada vez mais feio. Porque eu sempre digo, o cara tem que ser homem para assumir o que tu faz. Se eu fazer um acordo político, inclusive de votar para algum vereador, como já aconteceu no mandato passado, eu votei para o vereador Ayrton para presidente, eu nunca escondi da comunidade. Inclusive fui no rádio e tornei público, como aconteceu com alguns vereadores que fizeram acordo com o próprio PP no último mandato e não tiveram a coragem de vir a público e falar a verdade, porque a verdade sempre prevalece. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas se fez, assuma, seja homem, assuma. Minha posição é essa. Então a gente vê que causou alguns desconfortos a alguns que não querem que alguém fale a verdade, que não querem que digam que eles fizeram acordo, que não querem que digam que fizeram acordo por cargo político, por cargos dentro do governo, por interesse próprio. E o vereador Alemão trabalha dessa forma. Eu podia também, Gisele, estar numa zona de conforto, né? Bajulando o governo, vendo as coisas erradas, fechando os olhos e não pensando na comunidade e trabalhar em benefício próprio. Colocar filho dentro da prefeitura, colocar nora, colocar familiares e ficar numa zona de conforto, né? Ganhando meu salário e ficar ainda defendendo o indefensável. Mas não, eu fui eleito para defender o povo. E eu quero dizer, Gisele, que além do meu trabalho em 2025, de dar condições ao governo, porque eu não sou um vereador que cobra e vota contra, e quer o quanto pior, melhor. Pelo contrário, quando eu cobro, é o que os munícipes estão esperando do atual governo, do atual prefeito que veio com discurso da nova política, querendo revolucionar Sarandi. E a gente vê que de revolução não vai ter muita coisa. Não é que estamos prevendo o futuro. Me parece que se não tivesse o empréstimo de 20 milhões, não ia ter obra em Sarandi. Parece que só ia pagar a folha e fazer o básico ali e entregar para o próximo prefeito que entrasse, que foi o que aconteceu, que era o que ele pregava diferente. Então, Gisele, eu quero dizer que além de tudo isso, de eu dar condições, eu trouxe
mais de 500 mil para Sarandi sem gastar R$1 de diária. Isso aí eu me sinto honrado com isso, porque eu sei que é uma economia que vai servir para muitos coitadinhos, que eu digo coitadinho no sentido de muitas pessoas humildes que nos procuram, que vão até o posto de saúde e muitas vezes não são atendidos, não tem o remédio na farmácia e eles nos procuram, não tem um exame, não consegue carimbar um exame e não tem o dinheiro para fazer o exame, aonde eu coloquei na última entrevista minha, que inclusive eu tiro do meu bolso com a maior alegria, não é nem, nunca falei isso, mas eu acho que é importante a comunidade saber que, então, por essas razões, Gisele, que eu trabalho dessa forma, e eu quero dizer que além de 500 mil para a retomada da obra da passarela da 404, que é uma obra muito importante, não é porque o prefeito Cardoso iniciou na época, mas é só quem vai naquela rodovia para tu ver a dificuldade das crianças, das pessoas mais idosas de atravessar a BR. Então era um sonho, uma preocupação minha, né? Eu consegui, nesse ano de 2025, 500 mil, né, para a retomada da obra da passarela da 404, já com a previsão do ano que vem, Gisele, de mais 500 mil, porque eu acredito que ainda vai uns meses para começar a obra, eu acredito que a obra vai passar de 1 milhão, então praticamente o dinheiro da passarela já tem, esses 500 milhões, já tem mais um detalhe, que esses meio milhão, que é 500 mil, já está no caixa do município. E mais 50 mil, Gisele, também para a Associação Autista aqui do nosso município, que também já foi pago, né? Então, 550 mil reais, mais de 500 mil, sem gastar um centavo de diária. E assim, Gisele, também destinei da minha impositiva para pavimentação de rua, né? Eu fui um vereador que no meu mandato anterior consegui só com emenda impositiva, que tu sabe que é um recurso muito pequeno, mas com as minhas economias e, né, tentando ajudar um pouquinho a entidade daqui, uma dali, consegui pavimentar 4 ruas no meu mandato anterior, né, que foi muito importante naquele momento, porque tinha rua que não tinha nenhum tipo de pavimento, não tinha nem calçamento, era rua de chão batido. E nesse ano de 2025 eu tive a honra, né, de colocar um valor para pavimentar a Rua G, no bairro Vicentinos, quase 100 mil reais, aproximadamente entre 90 e 91 mil que eu destinei de impositivo, que já faz mais de 6 meses que o dinheiro está no caixa também, que é onde eu venho cobrando. Por isso que muitas vezes tem gente que não entende a atitude, o posicionamento do vereador Alemão. Não se faz obra quando não se tem dinheiro. Tanto que esse empréstimo aí de 20 milhões parecia que, na fala do prefeito, que o mundo ia acabar para ele se não fosse aprovado os 20 milhões, que Sarandi não ia ter obra. E o dinheiro no caixa, que é o que eu venho cobrando, e o prefeito não teve a capacidade de executar a obra, né, com o dinheiro no caixa, que as pessoas estão esperando, Gisele, há muito tempo, agora ia ser muito importante. Agora, Natal e Ano Novo, as pessoas da Rua G, lá quero mandar um abraço, inclusive, aqui para o pessoal da Rua G, lá, dizer que eu não vou virar o disco, como alguns querem me calar. Eu não vou virar o disco quanto essa rua não for pavimentada, porque o dinheiro está no caixa depositado. Então, na minha opinião, é uma incompetência do prefeito, sim, né, com o dinheiro em caixa não executar a obra. E é por essas razões, Gisele, que eu venho trabalhando dessa forma, porque eu penso que o vereador foi eleito para defender o povo e não para estar bajulando meia dúzia, enfim, trabalhando em benefício próprio. Alemão, muito obrigado. Vou deixar um microfone à disposição sua para que você deseje aí, né, um feliz Ano Novo, enfim. Antes do Natal não deu para fazer a entrevista, então para que você possa desejar aí um feliz Ano Novo, um Natal atrasado, como se diz, para os ouvintes. Então, Guilherme, só vou aqui rapidinho. Outra questão que eu venho batendo bastante, né, que se passou um ano, né,
e com todo o orçamento que tem o município de Sarandi, aproximadamente 150 milhões de orçamento, é muito dinheiro, minha gente. Me parece que está sendo gasto com muita, sabe, perfumaria e não está sendo aplicado em obra estruturante, que é o que o município espera. Então, assim, uma coisa que me causou muita indignação também foi não nada contra aquela obra, até foi bem, eu acho que muito merecedor, né, para a Polícia Militar, mas uma obra, Gisele, que vendo, né, assim, o papo do prefeito, que aquilo ali seria um ponto turístico, né, a obra mais cara do mundo, o metro quadrado mais caro do mundo, que de ponto turístico não tem nada. Eu até estava acompanhando, não parou uma pessoa ali, que ele disse que quando entrasse na cidade, ia parar para tirar foto e fazer, né? Eu quero dizer que está na hora do prefeito parar de brincar com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos contribuintes, e pegar e tirar a bunda da cadeira e esse ano de 2026 começar a pensar em fazer o que ele prometeu durante a campanha. Então, eu vou continuar trabalhando. Se for preciso aumentar a dose, daqui para frente eu vou aumentar, porque eu não fui eleito com interesse próprio. Eu podia muito bem, como já me procuraram, inclusive por ele, para mim me calar e, né, o que tu quer e tal. Eu optei por ficar do lado do povo, né? E aonde o povo tiver, vai ser a minha voz. Quero aqui, então, Gisele, para encerrar, desejar um bom final de ano, né? Um Natal, desejar um Feliz Natal, já que o Natal já passou, mas também um Feliz Natal. Um feliz Ano Novo a toda a comunidade sarandiense. Dizer, Gisele, que o vereador Alemão, ele vai cobrar bastante, mas também vai trabalhar muito para que o que foi prometido na campanha seja feito, né, que é o que a nossa população espera em todas as áreas, principalmente, Gisele, saúde, que é o que eu sempre preguei, que tem que ser em primeiro lugar. Uma rua espera, né, como que nem eu te falei, que a rua está esperando há mais de 6 meses com o dinheiro no caixa, e desejar sucesso, né, a todos que estão envolvidos, né, nessa mesma, eu sempre digo, no mesmo propósito, e sucesso e muita saúde, muita paz a toda a comunidade sarandiense. Mandar um abraço também, novamente, em todos aqueles que confiaram no vereador Alemão novamente, e pode esperar muito trabalho e muita cobrança para que as obras e as coisas aconteçam, né, no decorrer desse mandato. Muito bem, muito obrigado ao vereador Alemão, que participou aqui, né, da nossa programação hoje. Te desejo aí, Alemão, um feliz 2025, né? 26, perdão. Quero dizer que, lamentavelmente, ontem nós havíamos marcado essa entrevista para ontem, né? E eu não pude me fazer presente para comandar o programa aqui, uma questão mais ligada à saúde, né? E hoje meio debilitado ainda, mas consegui estar aqui para poder conversar com você. Feliz 2026 para você, para todos os ouvintes. Muito obrigado pelo ano que os nossos ouvintes, nossos amigos, proporcionaram a mim no ano.